Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais uma live aqui da Padoca da Paty. Vou aguardar o pessoal chegando, vou entrar aqui também para eu conseguir ver a perguntinha de vocês. Deixa eu entrar aqui. Vou ficar no outro celular para conseguir ver vocês aí, quem for entrando. Ah, Rebeca, olá! Veio ver o cookie, né? Rebeca estava ali namorando os meus cookies. Rebeca é aqui do Rio e aí andava namorando meus cookies. Agora ela veio aprender a fazer com a gente. Isabela, tudo bom? Lene, Doris, Ana Paula, Ivani, Panicote, Silvana. Oi, Eliana também já estava aí a postos, esperando eu entrar. Sejam bem-vindas, bem-vindos todos, né? Uma boa noite. Já soube aí que em São Paulo tem várias alunas sem internet. Parece que teve um chuvão agora de tarde aí. O pessoal tá sem luz em algumas regiões. Aqui no Rio tá começando, depois de um dia muito quente, um calorão absurdo. Tá começando uma chuvinha também, mas não sei se vai ficar essa chuva vai pegar ou só mesmo para esquentar ainda mais. Vou esperar então mais um pouquinho o pessoal entrando. Vou pedir para vocês separar papel e lápis na mão hoje para copiar a receita. Vou passar para vocês. Vou passar uma vez agora aqui no início e aí depois todo mundo anota. Quem não pegar, no final eu vou de novo passar para vocês a receitinha completa, tá? A gente vai fazer o passo a passo hoje de um cookie. Eu sempre trabalho com pão, né, a parte de panificação, mas também já dediquei uma boa parte da vida aí na confeitaria. Agora já tô mais assim pro lado mesmo da panificação, deixei a confeitaria de lado, então eu até brinco que eu trabalho com pasta americana, faço bolo, só que ultimamente eu faço basicamente 2 vezes por ano, no aniversário das crianças. Eu tenho uma menina que faz em abril, a outra em junho. E confeitaria, assim como o pão também, se a gente não faz, a gente não tem aquele dia a dia, a gente perde a mão. Então, todos os anos, quando vai chegando abril, eu começo a colocar a mão na massa, aí faço pasta americana, confeito o bolo, aí nunca sai muito legal do jeito que eu gosto. Aí junho já dei uma treinadinha ali em abril, já sai melhor. Depois eu passo o ano todo de novo sem mexer com a confeitaria. E assim, é muito importante que a gente sempre trabalhe um pouquinho daquilo que a gente gosta, né? Porque se a gente deixa de lado, a gente acaba perdendo o jeito. Então hoje eu me dedico muito mais ao pão e aí de vez em quando faço umas coisinhas doces. Semana passada as crianças têm Instagram, estavam vendo algumas pessoas que eu sigo e estavam vendo cookies no Instagram e pediram: ai, mamãe faz cookie, quero cookie. Fiz cookie e, claro, resolvi postar para vocês. E a minha surpresa é que muita gente me escreveu pedindo a receita. Eu até brinquei assim: ah, gente, mas o pessoal não gosta, o pessoal gosta de pão, não gosta de doce. Aí veio um, veio outro, aí toda vez aparecia no meu direct lá: ai, faz uma live de cookie. Falei: gente, mas será que live de cookie? Será que a turma tá aí animada para mexer, sair do pão para um pouquinho da confeitaria? Falei: bom, então vamos ver, vamos fazer aí uma live de cookie. Porque aquilo, tudo que a gente faz aqui, né, a gente dedica tempo, a gente tem que organizar, a gente tem que fazer todo aquele passo a passo, pegar os ingredientes. Então, uma coisa é você fazer ali para o seu consumo caseiro uma vez. Outra coisa é você depois organizar tudo e conseguir trazer esse conteúdo para vocês. Então, eu falei: bom, vamos ver como é que vai ser aí e vamos fazer então hoje um cookie. Já tenho bastante gente aqui me seguindo, já tá aí, né, já tá online comigo. Então, pessoal, a receita é bem simples, o importante é o passo a passo, tá? Ela tem bastante ingrediente, mas é ingrediente de um cookie. Cookie, você pode pensar num cookie de chocolate. Então a gente vai fazer um cookie bem chocolatudo, tá? O que a gente vai precisar de ingredientes? Então anota aí, pega papel e caneta, todo mundo com papel e caneta na mão. Lembrando, no final da live eu passo para vocês de novo, tá? Então vamos lá. 240 gramas de farinha de trigo. Farinha de trigo normal, aquela farinha de trigo que vocês usam para todos os usos que tem no mercado. Não é nenhuma
farinha especial de alta proteína, nada disso. Farinha tradicional, a mais simples que vocês encontrarem no mercado. 240 gramas de farinha. 20 gramas de cacau. O cacau é importante, pessoal, que seja 100% cacau, cacau puro, tá? Eu não quero nada misturado. Se vocês não encontrarem o rótulo escrito cacau 100%, o que acontece? Vocês começam a comprar um produto que ele começa a ter misturas. Então, ele pode ser misturado com açúcar, por exemplo. Então, por exemplo, o achocolatado. O achocolatado, ele leva uma quantidade enorme de açúcar e uma quantidade pequena de cacau. Isso vai desbalancear a nossa receita. Então, é importante que seja 100% cacau, tá? Então, isso vai fazer diferença, porque a nossa receita, ela já está balanceada com os açúcares, ela está balanceada com o chocolate. Então, se eu agregar um cacau que ele não seja 100%, primeiro, vai mexer na cor do meu cookie e depois eu vou estar agregando mais açúcar que não vai ser legal para minha receita. Então, 20 gramas de cacau. Depois eu vou colocar 2 gramas de sal. Por que sal? O sal é importante para ele dar contraste de sabores. Então, em toda receita doce, é importante a gente trabalhar com sal. Então, aqui eu estou colocando 2 gramas de sal nessa receitinha. Depois eu tenho aqui 3 gramas de fermento químico. Aquele fermento de bolo, pessoal. Não é levain dessa vez. Teve até alguém que me falou assim, ai, que bom que não é levain, porque eu não consigo trabalhar com o meu levain. Então, ó, fermento químico, fermento de bolo. Quando é que esse fermento reage? Diferente do levain, diferente do fermento de pão, que ele vai crescendo com a temperatura ambiente, fermento de bolo só reage no forno. Então, o calor aqueceu, entrou com o produto no forno, aí sim ele vai crescer. Então, fermento químico, 3 gramas de fermento químico. Depois eu vou colocar também 3 gramas de bicarbonato. O bicarbonato, ele entra em muitas receitas de confeitaria, tá? Ele ajuda aí a trazer crocância para o nosso biscoito. Então, ele é importante. Apesar de já ter bicarbonato ali na composição do nosso fermento químico, eu vou agregar um pouquinho mais. Ele vai trazer mais crocância para esse biscoito. Então, essa partezinha aqui são os ingredientes que a gente chama ingredientes secos. 240 gramas de farinha, 20 gramas de cacau, 2 gramas de sal, 3 gramas de fermento químico e 3 gramas de bicarbonato de sódio, tá bom? Agora a gente vai para os ingredientes que a gente pode considerar líquidos, tá? E açúcares. Eu vou entrar aqui com 100 gramas de açúcar branco tradicional, tá? Açúcar que a gente usa no nosso dia a dia. 100 gramas de açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele além de trazer cor, ele deixa a nossa receita mais úmida. Então é importante trabalhar com o mascavo. Ah, eu posso usar só o branco? Pode usar só o branco, mas a cor vai ficar diferente, o biscoito ele não vai ter tanta umidade, ele preserva a umidade da nossa massa, tá bom? Depois a gente vai entrar aqui com 100 gramas de manteiga sem sal. Eu deixei aqui não em temperatura ambiente porque tá muito calor, mas deixei, tem uns 15 minutinhos que eu tirei da geladeira, já deixei picadinho. O importante, toda vez que vocês trabalharem com qualquer receita, manteiga é sempre sem sal. Se vocês compram uma manteiga com sal, além da gente ter sal dentro dessa receita, eles agregam muita água para manteiga dar volume. Eles colocam muito soro e muita água. Então, vocês estão comprando soro e água, vocês não estão comprando manteiga. Então, além de vocês estarem pagando gato por lebre, vocês estão comprando um produto com sal. Se vocês quiserem manteiga salgada, vocês vão lá e colocam um salzinho depois na receita, tá? Eu acho assim, para o único momento que eu gosto de comprar manteiga com sal é quando eu quero passar ela num pão, por exemplo. Eu acho que vale a pena. Mas ainda assim, eu sempre tenho todas as minhas manteigas sem sal na geladeira. E aí, se eu não tiver aquela manteiguinha de sal para passar no pão, eu pego um salzinho, coloco ali, misturo e eu resolvo o problema. Então, a manteiga sempre para culinária sem sal, tá? Tô usando aqui uma manteiga Presidente, porque é a manteiga que eu uso habitualmente nos panetones.
Então é ela que a gente vai trabalhar aqui. Mas manteiga a gente não precisa se preocupar tanto quanto a teor de gordura. Não vai ser tão importante quanto é no panetone, tá? Então aqui a manteiga que vocês tiverem, sem sal, vai funcionar bem. Depois a gente ainda tem um ovo, no caso 50 gramas, tá? Esse ovo aqui ele tem 50 gramas. Agora, se vocês estiverem trabalhando, vão duplicar a receita. O ovo de vocês for muito pequenininho, abre 2 ovinhos, bate ele todo e separa a quantidade que vai usar. É importante o ovo inteiro. Então, se você colocar um ovo e ele não chegar no peso, na verdade, o ideal é pegar primeiro, pegar 1 ou 2 ovinhos, misturar e aí sim pesar, tá? Para vocês terem tanto claras quanto gemas dentro dessa misturinha, tá? Para não fazer falta. E por último, eu vou colocar aqui 178 gramas de chocolate. Então eu entrei com 100 gramas de açúcar, 100 gramas de mascavo, 100 gramas de manteiga, 178 gramas de chocolate, poderiam ser nozes, poderiam ser damasco, o que vocês quiserem agregar dentro desse biscoito, tá? Essa receita é super aberta. E o que eu ia me esquecendo também, a gente vai colocar aqui 4 gramas de essência, aroma de baunilha, tá? Não é essência. A essência, se vocês optarem pela essência, só umas gotinhas porque a essência é muito forte. O aroma, ele é concentrado, mas você consegue trabalhar melhor com ele, tá? Eu vou botar 2 tampinhas desse aqui. Então a gente vai começar aqui a nossa receita. Eu vou começar a bater a manteiga, amolecer ela um pouquinho junto com os nossos açúcares, tá? É importante isso, porque eu vou criar uma espécie de creme e com isso eu já começo a dissolver os grânulos de açúcar. Toda receita que eu trabalho é importante dissolver grânulos de açúcar, pessoal. Isso depois, se não tiver bem dissolvido, pode prejudicar a nossa receita, tá? Então eu vou pegar uma batedeira, não precisa ser a planetária, trouxe hoje a de mão mesmo, ela vai ser capaz de aguentar essa receitinha, tá bom? Então eu vou bater e vou mostrar pra vocês. Mari, enquanto isso, se tiver alguma perguntinha, dá uma olhadinha pra mim. No início, ó, parece uma farofa, é assim mesmo. Vou bater mais um pouquinho e ela vai se dissolvendo. Vou repetir aqui pra vocês, 100 gramas de manteiga sem sal, 100 gramas de açúcar mascavo, 100 gramas de açúcar branco. Eu vou entrar agora com 4 gramas do aroma de baunilha e depois com ovo. Percebam, ó, que essa massa aqui já começa a ficar mais cremosa. Então esse creme aqui, eu já posso colocar aqui a minha baunilha. Então vocês podem pesar 4 gramas ou podem botar 2 tampinhas aqui. Cada tampinha dessa aqui eu pesei com 2 gramas, tá? Lembrando que se for essência é bem pouquinho, esse aroma a gente pode colocar mais. Vai repetir a receita depois. Vou repetir a receita com certeza. E o ovinho, pessoal? Então vamos agregar aqui e vamos continuar batendo. Não sei se o áudio para vocês fica ruim por conta da batedeira, mas vamos mais uma vez. No final eu vou repetir tudo de novo. 240 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de cacau, 2 gramas de sal, 3 gramas de fermento químico, 3 gramas de bicarbonato de sódio. Agora para a parte do creme, 100 gramas de açúcar, 100 gramas de mascavo, 100 gramas de manteiga sem sal, 4 gramas de aroma de baunilha, 50 gramas de ovos. E depois eu vou acrescentar o chocolate, 178 gramas de chocolate. Vejam que mistura bonita.
Percebam que vai ficando um creme bem bonito. Agreguei todo mundo, vocês vejam, é rápido, não precisa ficar batendo, não precisa virar uma esponja, uma espuma, nada. Agregamos, já dissolvemos bem aqui. O que eu vou fazer agora? Eu vou para os ingredientes secos. Vou deixar aqui do lado a minha tigelinha. E o que eu vou colocar? Vou colocar os ingredientes secos. Sempre é muito importante, na confeitaria, a gente dar aí uma peneirada nos ingredientes, tá? Então eu vou começar aqui com a farinha de trigo, 240 gramas. Depois eu tenho 20 gramas de cacau. Gustavo perguntou, aquele que você fez com o M&M, você substituiu o chocolate em gotas. Gustavo, o M&M é a parte, tá? A gente colocou no recheio o chocolate e depois na cobertura eu coloco para colorir, tá? Mas aquela cobertura também, ela não entra, não faz parte da nossa receita. Não agrega massa. Não agrega, isso. Aqui, farinha de trigo, o cacau. O que eu tenho aqui? Eu dividi. Coloquei o meu sal, meu bicarbonato e o meu fermento, tudo pesadinho já, tá? Para quem não conseguir pesar essas quantidades, aproximadamente meia colher de chá, tá? Dá em torno de 2 gramas e meio. Coloca um pouquinho mais do que a metade da colherzinha de chá. Aí vocês têm 3 gramas pode ser do bicarbonato, do sal, tá bom? Então, ó, a gente vai peneirar todos esses ingredientes juntos. Lembra que o que sobrar na peneira não é para passar garfo, não é para passar nada, tá? A gente vai descartar mesmo. E agora eu vou colocar todos esses ingredientes na minha parte aqui do creme. Vou misturar mais um pouquinho. Mais uma vez, pessoal, fica como se fosse uma farinha. A batedeira aguenta, não se preocupem. É só para fazer a mistura. A gente pega aqui das beiradinhas, deixa eu limpar aqui. Então, vamos pegar o restinho dos ingredientes que ficaram aqui no bowl. Agregar aqui para aproveitar tudo. Essa receita, ela rende 10 cookies, tá? Eles vão ficar com aproximadamente 80 gramas. Então, ó, a gente já tá chegando aqui ao final dessa mistura. Essa massa é uma massinha firme, porém, ela não pode ser forneada no mesmo momento que a gente preparar os cookies, tá? Então, é muito importante que essa massa vá para a geladeira, pessoal. Porque a gente precisa ganhar estrutura. Se você pegar uma massa de cookie e colocar direto no forno, o que vai acontecer? Vou até ligar o nosso forninho aqui para ele aquecer. E aí a gente fazer aqui uma levinha de cookie. Mas então, como eu estava falando para vocês, essa massa a gente não pode botar direto. Se vocês colocarem direto, o que vai acontecer? O cookie não vai ter estrutura, ele vai esparramar no tabuleiro. Então, olha só. Agreguei aqui os ingredientes.
tá? Tô só limpando aqui o bowl. Olha, é uma massa bonita. Ela fica uma massa firme, porém bem delicada. Se trabalhar com a mão, ela vai grudar um pouquinho, vai sujar. O bom da luva é que ela auxilia a não grudar, tá? E aí a gente agora pode colocar o nosso chocolate. Então, ó, o Gustavo perguntou, aqui vai chocolate, Gustavo. Se quisesse colocar nozes, poderia colocar nozes. Você poderia colocar qualquer outro recheio, chocolate branco, o que mais você gostar, tá? Esse sim faz parte aqui. Agora, se você não quiser trabalhar com chocolate, a massinha do jeito que tava já poderia ser enrolada, tá? Então, não tem problema. A única coisa que eu esqueci, que eu acabei de ver, foi a minha balança. Não trouxe a balança, mas não... Você pega pra mim? Porque senão eu não vou conseguir pesar. A gente tem que dividir essa massinha em 10 e vai ficar com 80 gramas cada pedacinho. Eu tô aquecendo ali o nosso forninho. A gente vai ligar o forno a 180 graus, o forno elétrico, tá? Quem tiver forno turbo, assa super bem no turbo. Lembrando de diminuir as temperaturas. Forno turbo acelera assamento. Então, toda vez que a gente trabalhar no turbo, a gente deve diminuir essas temperaturas aí. Mas no forninho elétrico, 180 graus, deixar ele nessa temperatura, ele deve ficar ali em média de 12 a 15 minutinhos, tá? E a gente tem que sempre perceber, olhar, tomar conta. Às vezes, até uma temperatura pode interferir, se gelou pouco, ele acaba esparramando mais, então você tem que ficar de olho. Se ele esparrama mais, o biscoito fica mais fininho, então ele vai assar mais rápido. Se ele estiver bem estruturado, ele tá mais gordinho, então ele demora mais um pouquinho. Então, ó, fica uma massa muito bonita, tá? Uma massa brilhosa. Levou uma quantidade boa de gordura aqui nessa massa, né? E aí essa massinha da gente já tá pronta. O que a gente vai fazer agora? A gente já pode porcionar e colocar essa massa nas bolinhas para levar para a geladeira. Então, como eu falei para vocês, eu vou separar aqui. Vamos confirmar aqui, ó. Eu vou, ó. Certo, deu 780 gramas aqui, tá? Então, eu vou fazer com 78, pessoal, para fazerem as 10 bolinhas. Devo ter posto um pouquinho a menos de chocolate aqui. Você deixou descansar? Não precisa, ela não vai descansar agora, não. A gente vai montar as bolinhas, vai finalizar os cookies e ela vai descansar na geladeira. Então, vamos lá. Ai, vou ligar o ventilador aqui, tá quente demais. Deixa eu pegar, agora a gente vai precisar de um tabuleiro. E aí esse tabuleiro a gente deve colocar nele qualquer antiaderente, tá? Aqui eu tô trabalhando com esse antiaderente preto. Vocês poderiam usar o prata, poderiam usar a folhinha Dover, o Doveraça, o que vocês quiserem, tá? O importante é que seja um local antiaderente para que essa massinha ela não grude, tá? Então, vamos lá. Vou repetir para vocês a receita, quem tá entrando agora. A gente tá fazendo a receita do cookie, desse cookie chocolatudo, tá? Aonde a gente colocou aqui 240 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de cacau, 2 gramas de sal, 3 gramas de fermento químico, 3 gramas de bicarbonato de sódio. Essa é a parte seca, os ingredientes secos da nossa receita. Depois a gente vai para os ingredientes líquidos, que a gente mistura separadamente. 100 gramas de açúcar branco tradicional, 100 gramas de açúcar mascavo, 100 gramas de manteiga sem sal, 4 gramas de aroma de baunilha, 50 gramas de ovos. Para quem tem um ovo grande, um ovinho costuma ser suficiente. Para quem compra aqueles ovinhos menores, pega 2 ovinhos, bate, mistura e aí sim agrega a massa.
E depois 178 gramas de chocolate. Então, certinho aqui, ó. 10 bolinhas. E aí a gente vai fazer o quê? Vamos enrolar essa bolinha normalmente, tá? Para ela ficar com um formatozinho melhor. Quanto mais altinho esse nosso cookie, melhor para ele gelar. Ele vai ficar num formato bom para quando ele for assado no forno, ele não esparramar tanto, tá? Então eu faço as bolinhas aqui. Eu tô colocando aqui nesse tabuleiro os 10, porém, nesse tamanho de tabuleiro, eu acho ideal a gente assar 5 de cada vez. No tabuleiro maior, no forno Brastemp, por exemplo, dá tranquilamente pra gente assar os 10, tá? Mas aqui no forno elétrico, eu acho melhor a gente assar de 5 em 5, porque senão ele pode esparramar e grudar um no outro. Então, ó, fiz as bolinhas, tô terminando aqui e agora eu vou para as coberturas. Pessoal, cobertura também. Quem quiser deixar o cookie assim, pode deixar assim. Não é obrigado a cobrir, tá? Não é obrigado a fazer cobertura. Mas a gente, por exemplo, temos aqui M&M. A cobertura de M&M, a gente pode colocar dentro de um potinho. E aí a gente vem com esse cookie, a gente aperta aqui, tá? E depois, ó, dá só uma ajeitadinha. E o nosso cookie de M&M já está pronto. Se vocês quiserem trabalhar com uma cor mais dividida, mais certinha, esse aqui é o tema Natal do M&M, ele vem até com mais vermelho do que verde. Então, assim, se vocês quiserem distribuir uma coisa mais uniforme, ó, tem que dar uma apertadinha pro M&M grudar, tá? Aí vocês poderiam selecionar, escolher, colocar depois, não tem problema, tá? Mas aqui é legal, ó. Aperta, é bem prático, passou, tá? E aí, ó, dá uma apertadinha final, só pra ele não cair, tá? Então aqui seria a nossa cobertura de M&M. Uma outra opção também bem legal, então, ó, esse aqui é o M&M de Natal, tá? Outra cobertura bem legal seria o chocolatezinho. Aqui eu fiz um blendzinho, chocolate amargo com chocolate ao leite. Essa aqui são as gotinhas Gold da Cical, tá? Vocês encontram também. Fácil aí, tem bastante agora por conta aí do Natal. Então, a mesma coisa, ó. Apertou a bolinha, dá uma apertadinha com a mão aqui, volta com ela pro tabuleiro. Mais um. Vou fazer 3 aqui. E vou mostrar pra vocês uma outra cobertura que criança adora, que faz muito sucesso. Deixei aqui na geladeira, porque tá muito quente, senão ia derreter. Kit Kat. Kit Kat é uma cobertura que aí vocês têm Kit Kat meio amargo, vocês têm o Kit Kat, esse aqui é o de caramelo, tem o Kit Kat branco, tem Kit Kat de limão, maracujá. Então aí vocês têm uma infinidade de sabores. A gente quebra esse Kit Kat e aí a gente pode colocar também do jeitinho que vocês escolherem. Vai apertando aqui. E tava em promoção na loja americana. Tava com uma promoção bem legal na loja americana. Quem gosta de Kit Kat. E aí, pessoal? 7 por? 10 reais. 10 reais, mas foi Black Friday, já aumentou de novo. Ah, não sei. Eu sei que M&M, cookie. Ó, então, ó, apertou, montou. Mais uma vez. Aqui vocês quebram, tá? Do jeitinho que vocês gostarem. E vai colocando. As crianças ficam loucas com esse de Kit Kat. Então, ó, apertou. Mais uma vez a gente vem aqui. O importante é apertar,
fazer essa bolinha para ficar mais fácil, tá? De colar e ele não cair. Então, vou aqui terminar. Ó, pessoal. E aí, depois que eles todos estiverem prontos, o que que vocês vão fazer? Vão levar eles para a geladeira. Muito importante, no mínimo 3 horas. Tem gente que gosta de congelar a massa, tá? Acha que congelando acelera o processo. Eu prefiro deixar na geladeira a uma temperatura de aproximadamente 6 graus, que é a temperatura que eu uso para os pães. E aí eu deixo ele, às vezes, de uma noite para outra, tá? Então, ó, estão prontos. E o que que a gente vai fazer com essa massa agora? A gente vai para a geladeira com ela. E eu já tenho pronto aqui o que eu fiz agora de tarde, para mostrar para vocês. Ó, mais um que está geladinho. Mentira que é o mesmo. Então, como eu falei pra vocês, ó, o que que acontece? Eu tenho percebido o seguinte, quando a gente vai fornear o Kit Kat gelado, o Kit Kat ele quebra, tá? Ele não derrete, ele quebra. Se por acaso vocês preferirem aquele Kit Kat, não, o MM, desculpa. Se vocês preferirem o MM derretidinho para ele incorporar mais na massa, o que que eu sugiro? Deixa a bolinha na geladeira. Ó, tá bem durinho, tá? Ó, bem durinho. Deixa na geladeira e no final vocês finalizam com ele na temperatura ambiente. E aí ele vai derreter. Assim ele não derrete, mas ele racha, tá, pessoal? Então eu já aqueci meu forno. Coloquei aqui a 180 graus, tá? O que que eu vou fazer agora? Vou transferir, que como eu falei pra vocês, eu vou colocar só 5, tá, pessoal? E aí depois eu asso mais 5 pra vocês verem. Então deixa eu colocar aqui, Kit Kat, vou colocar esse aqui. Ó, vou dividir aqui. E aí a gente vai colocar no forno, 180 graus, de 12 a 15 minutinhos. Vou colocar aqui, reloginho, 15 minutos, tá? Esses aqui vão voltar para a geladeira, senão eles vão começar a derreter. E esse aqui eu tirei agora de tarde, fiz para mostrar para vocês, mas como tá muito quente, as gotinhas elas são ao leite. Então essas gotinhas elas estão bem sensíveis. Mas olha só, pessoal, vou abrir aqui, deixa eu chegar bem pertinho aqui. Olha que beleza de cookie. Como tá calor, o miolinho dele fica molinho, tá? A gente tá trabalhando com chocolate ao leite, então ele tem essa característica. Ó, vou abrir aqui de novo para vocês verem, ó. Então esse é um brownie, um cookie bem chocolatudo, fica parecendo um brownie. A massinha por dentro fica macia. E ele tá molinho aqui por conta do calor, tá? Então aqui eu já tinha feito, esse aqui eu fiz, eu assei, foi a massinha que eu fiz, que tá indo pro forno agora, que eu assei agora de tarde para deixar esfriar. Eu tenho aqui os cookies que eu fiz ontem, vou mostrar pra vocês. Perguntaram se dá pra rechear essa massa. Dá pra rechear. Você pode fazer um recheio, colocar 2, mas não deve ser um recheio muito mole, tá? Um recheio que seja um pouquinho mais espesso. Fazer com Nutella? Dá pra colocar Nutella, creme de Nutella, mas normalmente esses são os tipos de cookie que a gente faz e leva logo pro cliente consumir, tá? Porque com o tempo
essa massa ela vai tender a dar uma amolecida, então não é muito legal. Então esse tipo de cookie recheado é mais para consumir rapidamente, tá? Depois, ó, eu coloquei aqui num saquinho, a gente pode colocar num saquinho com uma fita. Esses aqui eu fiz ontem. Percebam que tava muito calor. A tampa aqui ficou com chocolatinho derretido, mas ó, eu coloquei um em cima do outro, então eles grudaram um pouquinho. Mas ó, todos eles bem gordinhos, bem chocolatudos. O de M&M aqui acabou quebrando, as crianças andaram por aqui. Deixa eu pegar o de baixo que tá mais bonitinho para mostrar para vocês. Olha só o de M&M, tá? O cheiro, o aroma que fica aqui é incrível. O aroma que tá no ar. E aí você vê, a gente coloca dentro de um potinho, hermeticamente fechado. E os nossos cookies ficam crocantes por um longo período. Pode congelar, tá? Deixa eu colocar numa outra embalagem que eu trouxe para mostrar para vocês. Eu trouxe, deixa eu passar uma aguinha aqui na mão. Enquanto isso, nossos cookies estão ali começando a derreter, começando a montar ali no forno. A parte de baixo que começa a derreter primeiro. E eu trouxe para mostrar para vocês aqui uma embalagem que fica muito bonitinha também. Ó, essa aqui é com tema de Natal, tá? A gente pode colocar o nosso cookie aqui dentro. E olha que gracinha. E esse cookie é legal porque ele é um cookie que vocês conseguem vender por um valor bem legal. Então dá para fazer aí uma renda extra pro Natal, tá? Tanto para criança como para dar de presente. Esse desse tamanho, você acha que a Thalisinha já funciona? Esse cookie dá para vender entre 6 a 10 reais, tá? Depende do chocolate que vocês vão trabalhar. Se vocês trabalharem com Calebô, ele já vai ser um cookie mais caro. Se vocês conseguirem trabalhar com o Cical, aproximadamente 7, 8 reais vocês conseguem vender o cookie, tá? Porque lembrando, pessoal, esse cookie é todo um preparo, né? Vocês têm os ingredientes, são ingredientes caros. A gente trabalha com cacau, a gente trabalha com chocolate nobre, a gente trabalha com ingredientes que têm valores altos, tá? Então, assim, trabalha com uma boa manteiga. Isso tudo vai agregando valor. Mas fica uma coisa assim, um presente muito delicado, muito gostoso, que vocês podem colocar aí como um extra aí pro final do ano, tá? Nessas feirinhas que vão ter por aí, que o pessoal vai fazer, fica uma coisa bem legal. Então, enquanto eles assam ali, vou dar uma olhadinha aqui, tá? Aproveitando, falar pra vocês que no sábado eu vou dar aula de pão rústico, fermentação natural, tá? E eu vou fazer uma receita de pão de fermentação natural pro Natal. Então vai ser um pão que eu vou colocar cranberry, eu vou colocar figo seco, damasco e nozes. Então essa receitinha aí vai ser uma receitinha extra especial para quem fizer a aulinha de sábado de pão rústico, tá? Que o pessoal aí alguém me perguntou da oficina de sábado, tá aberta a inscrição, o linkzinho na bio. E eu vou mostrar pra vocês, depois eu vou divulgar esse pãozinho aqui natalino, tá? Que vai ficar bem gostoso. 100% fermentação natural. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Mandar um beijo aí pra Daniele, da Suécia, minha amiga da Suécia. Ela hoje me mandou uma mensagem ainda há pouco. Na Suécia já passava de 1h da manhã. Ela falou, Paty, não aguento ficar acordada, queria tanto ver sua live, me manda um beijo. Então, Dani, beijo, saudade. E a todos aí, muito obrigada que estão sempre me acompanhando, os meus alunos, os meus seguidores. Todo mundo que está aqui, que veio assistir a live hoje. Boa noite a todos. Deixa eu ver se alguém aqui, acho que hoje ninguém deixou perguntinha ainda não. Deixa eu ver aqui se eu encontro alguma perguntinha. Pessoal, o aroma que tá aqui dentro da cozinha, vocês não fazem ideia. Então, lembrando, pessoal, vou passar a receitinha de novo para vocês, para quem não pegou.
Esses cookies precisam estar bem gelados, no mínimo 3 horas. Se vocês anteciparem o assamento, essa massa vai desmoronar. É uma massa muito rica em gordura, açúcar, chocolate. Então ela tem muita manteiga, tem muito chocolate, chocolate tem muita gordura, muito açúcar. Tudo isso faz com que no calor desmanche. Então é importante ganhar estrutura. Como é que eu ganho estrutura do cookie? Levando ele para a geladeira. Quanto mais tempo esse cookie fica na geladeira, mais estrutura eu ganho. Então existem alguns testes aí no YouTube, vocês podem até olhar. Conforme vão aumentando a quantidade de geladeira, mais estrutura tem o cookie. Quem pega a massa do cookie e leva logo para o forno, vai fazer um cookie daquele disco voador. Então não pode, tá, pessoal? Eu tô agora com... botei 15 minutinhos, eu tenho 8 minutinhos de forno, tá? E aí eles já começam a dar uma caidinha ali no forno, mas eles ainda não desmoronaram. Então isso é muito importante para ter estrutura. O pessoal me perguntou aí do cookie Red Velvet. O Red Velvet é uma outra receita, é uma outra massa. A gente entra com muito corante aí nessa massa. Então essa receitinha aí não fica legal para trabalhar com corante, tá? E o Red Velvet, diferente desse aqui, no final a gente passa ele no açúcar de confeiteiro. Então ele vai desse jeitinho, a gente bota a cobertura, leva para a geladeira e ele resfria já coberto. Quando ele sai e entra no forno, ele dá aquela desmanchadinha e fica todo craquelado. Como se fosse o nosso panetone. Quando a gente faz o panetone, que a gente faz aquela cobertura, aonde a gente coloca ali aquela cobertura de claras e de avelã ou nozes, né, que a gente pode fazer ali de amêndoas, a gente coloca o açúcar de confeiteiro por cima, leva para o forno. O que acontece com o nosso panetone? Ele expande, ele cresce e ele fica todo craqueladinho. Então agora para o Natal dá aquela ideia de neve, fica bem legal, fica bem bonitinho. Então o Red Velvet não dá para fazer com essa massa, tem que ser uma outra receitinha, mas a dica é passar esse biscoito, dá para fazer com de chocolate. Se vocês quiserem fazer o preto craqueladinho, passa ele no açúcar de confeiteiro, deixa na geladeira, quando ele crescer no forno, porque ele dá uma expandida, né? Afinal de contas, a gente está trabalhando aqui com o fermento, então ele vai crescer um pouquinho e ele vai craquelar, tá bom? Vamos lá, dar oi aqui pro pessoal. Nelson, Padoca da Maga, Depo Oliveira, Ana Cristina, Madrinina, Viviane, Silvana, Cris, Magali, Chefe Luciano, Gustavo, Doris. Hoje eu tenho bastante aí, a turminha hoje tá cheia aqui, acompanhando esses cookies. Mas, pessoal, vale a pena fazer, tá? Como eu falei pra vocês, era uma receita que eu faço aqui pras crianças, mas foi tanta gente me pedindo que aí eu resolvi fazer essa live aí, saindo mais uma vez um pouquinho aí da panificação e dando uma escapadinha pra confeitaria. Vou ler a receitinha de novo pra vocês? Vamos lá? Então, ó, pra quem não anotou, ingredientes do nosso cookie, tá? 240 gramas de farinha de trigo, qualquer farinha de trigo. Não vamos trabalhar com farinhas fortes, de alta proteína, senão essa massa vai ficar ressecada. Ela foi feita para uma farinha, quem gosta de falar em W aí, quem conhece farinha, W é a força da farinha. Então as farinhas de mercado costumam ter um W aí de 230, 240. São perfeitas para a gente fazer o nosso cookie. Acima disso, é uma farinha que chupa muito líquido, vai fazer uma massa muito esfarelada, não vale a pena para os nossos biscoitos. Então, 240 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de cacau, cacau 100% cacau. Não vale achocolatado, não vale chocolate em pó. Todos eles que não sejam cacau vão começar a perder aí qualidade do nosso biscoito, eles agregam açúcar, vai haver um desequilíbrio da nossa massa.
Então, cacau 100%. Tem que ver o rótulozinho lá, tem que estar 100% cacau. 2 gramas de sal, 3 gramas de fermento químico de bolo, aquele fermentinho de bolo, tá, pessoal? Que é ativado como esse fermento. Entrou no calor, ele é ativado. Antes disso, não acontece a fermentação. Depois, 3 gramas do nosso bicarbonato de sódio. Ele vai ajudar a nossa massa a ficar mais crocante, mais airada, tá? 4 gramas. Ah, bom, essa foi a parte seca. Agora vamos para a parte do creme. 100 gramas de açúcar branco, 100 gramas de açúcar mascavo, 100 gramas de manteiga sem sal. Sempre trabalhamos com manteiga sem sal na culinária num todo, tá? 4 gramas de aroma de baunilha. Gosto muito de trabalhar com esse aqui, tá? Depois eu tenho 50 gramas de ovos e 178 gramas de chocolate. Quem quiser colocar nozes pode colocar cranberry, pode colocar, ó, a ideia aqui do nosso pão natalino, pode colocar qualquer dessas frutas no recheio ou então fazer o nosso cookie básico, tá? Sem recheio nenhum, também pode. Essa massa comporta fazer ela só sem colocar recheio. Pessoal, estamos chegando aqui a 15 minutinhos, na verdade 13 minutinhos e 30. Vou abrir aqui para mostrar para vocês como é que tá ficando aqui o nosso cookie. Esse forninho aqui, hoje ele deu até uma douradinha em cima, tá? Forninho elétrico, ele é mais baixo, então a gente tem que tomar cuidado. O que é importante? A gente dá uma olhadinha aqui, ó. O centro do nosso cookie, ele tem que estar molinho, tá? E aí ele já tá pronto para esfriar. A gente vai colocar ele sobre a grade e quando esse cookie esfriar, ele vai ficar durinho, tá? Então já tá bom aqui. Ele quis dar uma caramelizada aqui no nosso Kit Kat. Então aqui vou desligar o nosso forno. Então lembrando, 180 graus foi assado esse biscoito cookie, tá? Vai dando aqui agora 15 minutinhos, vai completando. Então a gente tem que sempre olhar, como eu fiquei conversando com vocês. Eu poderia ter tirado ele com 12 minutinhos, tá? Mas acabei me distraindo, deixei o reloginho com 15. E ele já começou a dourar em cima. A gente pega uma espátula para auxiliar aqui. Quem não tiver uma grade, pessoal, não tem problema. Ontem algumas pessoas me mandaram mensagem: puxa, eu queria fazer o cookie, mas eu não tenho essa grade que você tem. Não tem problema. Deixa ele resfriar um pouquinho aqui em cima e depois pode ser a grade do próprio forno, tá? A gradezinha que tá ali, tira ela, deixa esfriar um pouquinho e aí vocês colocam o cookie, tá? Então, ó, aqui tá nosso Big Cookie. Vocês veem que ele sai todinho, tá? Centrinho dele deve ficar mais molinho. Se deixar mais tempo, ele resseca. E aí vocês vejam que ele não desmoronou, tá? Ele manteve o formato direitinho, porque ele estava bem gelado. Isso é super importante, tá? Perguntar assim se dá para substituir o mascavo pelo demerara. Dá pra substituir pelo demerara, sim. Lembrando que você vai ter um açúcar com uma granulometria maior, então vai ter que dissolver melhor ali na hora que fizer a mistura, quando fizer aquele creme de açúcar e manteiga, dá uma diluída melhor ali, dissolve bem, e o demerara ele não vai agregar essa cor, então ele não vai ficar tão escuro, tá? O mascavo, lembra que o mascavo ele tem a função de trazer essa cor mais escura e de deixar o nosso biscoito mais úmido. O demerara é um açúcar que ele não é tão refinado, mas ele já não traz essa umidade que o mascavo traz. Então eu acho importante sim
trabalhar com mascavo aí. Mas é aquilo, pessoal, a gente traz uma receitinha, se vocês quiserem fazer testes aí, mudar um pouquinho, tá? Toma cuidado aí com essa granulometria que eu falei do açúcar, porque se ficar muito grosso, ele pode craquelar diferente, tirar o brilho da massinha de vocês, tá bom? Pessoal, então aqui, ó, vou fazer aqui a última vez pra vocês aqui a receitinha, tá? Vamos anotar quem não anotou. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Não tô encontrando perguntas mais aqui. Vai ficar por escrito. Milene, hoje eu não vou fazer ele por escrito não, tá? Hoje essa live aqui, ela vai ser só esse ao vivo, tá? Esse conteúdo aqui, vai vir novidades mais à frente aí de cookie. Então hoje a live, ela vai ficar só mesmo nesse momento, por isso que eu falei pra vocês. Traz caneta, papel, pra gente anotar essa receitinha, porque dessa vez aqui, ela não vai ficar ainda disponível, tá? Como eu faço com as outras receitinhas, não. Essa hoje era uma live especial aí. Então é o ao vivo, tá? Então vamos lá. Quem não anotou, última chance, pessoal. Vamos lá. 240 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de cacau, 2 gramas de sal, 3 gramas de fermento químico, 3 gramas de bicarbonato. Essa é a receitinha, a partezinha dos secos. Agora vamos para a partezinha do creme. 100 gramas de açúcar branco, 100 gramas de mascavo, 100 gramas de manteiga sem sal, 4 gramas de aroma de baunilha, 50 gramas de ovos e 178 gramas de recheio, que pode ser chocolate, nozes, avelã, o que vocês quiserem. Ou quem não quiser trabalhar com recheio, vai ficar com uma massa final mais leve e aí não, ou vai fazer 10 cookies menores ou então vai trabalhar com uma massa com uma quantidade menor de peso, ou então não vai fazer 10 cookies, divide uma quantidade menor de cookies, aí fica a critério de vocês, tá bom? Pessoal, hoje a live, eu sempre acho que a live vai ser rapidinha. A gente já tá quase chegando aí a 1 horinha. Vou ver se ainda tem mais alguma perguntinha. Elaine, anota aí. Eu já acabei de passar aí. Qualquer coisa você me manda aí pelo direct, tá? O extrato de baunilha, 4 gramas. Eu coloquei 2 tampinhas, tá, pessoal? Se for aqui, desculpa, é o aroma, né? Desculpa, aroma são 4 gramas. Se vocês colocarem essência são algumas gotinhas, tá? Senão vai ficar com gosto de remédio aí. A essência ela é muito forte. Aqui é o aroma, tá bom? Caiu muita água agora, pessoal, choveu bastante. Chocolate, 178 gramas de chocolate. Eu trabalhei nessa massa aqui dentro. Gold, Cical. Você pode escolher ao leite ou amargo. Eu gosto do chocolate amargo. Então, como a receita já leva açúcar, eu trabalhei com chocolate amargo aqui dentro, tá? Pandora, eu dei a receitinha de novo. Anota aí, qualquer coisa me manda um direct. Ah, Dani ficou acordada. Tô vendo Dani aqui falando. Oi, Dani. Tempo de geladeira, no mínimo 3 horas, para esse biscoito estruturar bem, tá? Forno doméstico, 180 graus. Se for o turbo, que eu sei que tem gente aí que vai fazer no turbo, bota 170 graus. O turbo ele assa mais rápido. Então 170 graus para o forno turbo. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Massa foi com chocolate meio amargo. Na massa a gente trabalhou com cacau. Então o cacau não tem açúcar e as gotas amargo, tá bom? Essa receita é uma receita prática. É uma receita que dá para fazer em bastante quantidade. Ela rende uma quantidade legal e dá um cookie bem bonito.
né? Aqui ele já tá friozinho, né? Que eu mostrei pra vocês. Posso pegar aqui agora, a massa ainda tá bem molinha. Mas, ó, por fora, tá? O biscoito tá sequinho, tá? Ó, Mário, vou botar aqui pertinho pra eles verem também, ó. Então, pessoal, ó, por fora aqui, a massa tá sequinha, tá? E, ó, vamos lá. Olha que delícia. Agora, hoje eu aqui vou ficar fazer, vou ter que fazer aqui essa tortura, pessoal, mesmo quentinho. Ó, tá bem quente ainda. Tá saindo aqui uma fumacinha. Vocês não imaginam o sabor incrível que fica esse cookie. Pessoal, faz que vocês vão ficar encantados. A Vânia tá me perguntando se a cobertura não derrete. Essas gotinhas, elas não derretem na cobertura, não, tá? Elas são ao leite amargo, tá? Elas aguentam bem. Elas são da Cical. Você procura essas gotinhas forneáveis. Elas são da linha ao leite e elas não derretem no forno, tá? Linha Gold, não? Da linha Gold. E quem fizer ficar bem feito, manda pra gente. Lembra de marcar aí quem fizer, quem gosta aí de cookie. Deixa eu ver, tô procurando se tem alguma perguntinha aí que eu não respondi pra vocês. Conceição, a gente coloca na geladeira para estruturar o cookie. Se você fizer essa massa que a gente fez agora e levar direto pro forno, esse cookie vai esparramar. É muita gordura, tá? Você consegue fazer a massa sem o cacau, sim, tá? Ela vai ficar mais clarinha. E aí você não precisa trabalhar com cacau. Aí, no caso, quem não trabalhar com cacau, aumenta a farinha de trigo. O cacau, ele substitui a farinha nas receitas. Então, pode colocar, ao invés de 240 gramas de farinha, 260 gramas de farinha de trigo. E aí, não usa o cacau na receita, tá bom? Mas, em função do açúcar, ela sempre vai tender a ter uma corzinha mais escura. Pode fazer à noite, perfeito, assar no dia seguinte. Deixa eu ver o que mais aqui. Ângela, faz aí pra turminha, vão amar. Tamanho da embalagem. Cris, eu não sei de que embalagem que você tá falando. Depois me manda lá pelo direct pra eu poder te responder. Pode congelar pronto. Vai pegar aqui, ó. Pode preparar todos os cookies de vocês. Congela. Coloca numa caixa grande, tá? Não precisa ser individual. Coloca numa caixa grande. Intercala com papel, manteiga por todos eles. Faz os andares. Congela numa caixa. Depois você tira, deixa ele suar todo, voltar para a temperatura ambiente, embala um a um e aí entrega para o seu cliente, por exemplo. Então dá para fazer uma produção até o final para entregar no Natal, tá? Dá para fazer bastante coisa até lá. Acho que o pessoal tá conversando outras coisas aí. Eu me perdi aqui, mas qualquer coisa vocês deixam lá no meu direct. Os cookies não ficaram gordinhos assim, já deixei de um dia para o outro, mesmo assim eles baixaram. Paula, provavelmente é a receita, tá? Não basta só a gente ganhar a estrutura de geladeira. A gente precisa de estrutura de massa. Então, se a sua massa não for bem estruturada, ela pode ficar uma semana na geladeira, que quando ela entrar no forno, ela vai tender a desmanchar. Lembra que a temperatura do forno também é importante. Então, 180 graus, para não ser uma temperatura muito alta, tá? E aí também ele dá uma ressecada muito grande e nem muito baixa. Lembra que é tudo tempo e temperatura. Quanto mais frio, mais tempo para assar. Mas se você colocar num forno muito frio, ele tende o quê? A esparramar. Então a gente tem que trabalhar bem aí a temperatura
e uma massinha bem gelada e uma receita bem estruturada. Tudo isso é um conjunto, tá bom? Ah, aqui tinha mãozinha também, Doris. Estava sendo assaltada aqui os cookies. É possível cookie sem chocolate, é só não botar na receita. Lembrando que substitui cacau por farinha de trigo. Temperatura do forno a gás, 180 graus, tá? Red Velvet eu ainda não vou postar essa receitinha por enquanto, pessoal. O Red Velvet, ele é um biscoito mais sensível, ele é mais molinho, ele é um biscoito que dá um pouquinho mais de trabalho pra gente fazer. Ele aqui nessa temperatura ia ser difícil trabalhar essa massa. Ele leva mais intervalos de geladeira entre processo, porque é uma massa bem mais molinha, tá? Eu fiz a cobertura com mix, ao leite e amargo. Esses pequenininhos é um mix, tá? De amargo e ao leite. Deixa eu ver aqui. Se fizer sem cacau, tem que corrigir a quantidade do trigo, isso aí. Ah, se ex-alunos vão ter receita do pãozinho de Natal, Sueli? Vou mandar para vocês, tá? Vocês sabem que eu sempre mando, né? Tô sempre atualizando os grupos. Sempre que surge alguma coisa nova, eu vou colocar para vocês também. Pode deixar. Turminha, chegamos aí a 1 horinha de live. Eu acho que eu respondi as principais perguntas. Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês sempre podem entrar em contato comigo pelo direct. Agradeço aí a todos mais uma vez. Mais essa oportunidade aí de estar junto com vocês. E uma boa semana a todos. Hoje é terça-feira, a gente mal começou essa semana. E a gente vai se falando. Tá bom? Obrigada. Uma boa noite a todos. Um bom descanso e até breve.